Oi, pessoal. Estou aqui para mais um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa fala, sobre a nossa comunicação. Como é que anda a nossa comunicação? Será que a gente está conseguindo falar exatamente aquilo que gostaria, da maneira como gostaria? O nosso chakra laríngeo, que é o responsável pela nossa comunicação, ele está localizado aqui na nossa garganta, né? E também ele tem a ver não só com a nossa comunicação, mas com o passado como um todo, não só vidas passadas, mas tudo aquilo que a gente já vivenciou e que ficou para trás. Então, a relação muitas vezes, o nosso passado nos impede de comunicarmos da maneira correta. Então, o nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento conosco mesmo, isso tudo se manifesta na nossa fala. Então, quando a gente consegue expressar aquilo que está dentro de nós, né? Então, vamos falar do verbo exprimir. O que é o verbo exprimir? É a gente conseguir colocar para fora de uma maneira, né? Às vezes não é equilibrada, porque a expressão ela vem de diversas maneiras. Dependendo do estado emocional, a pessoa consegue colocar para fora, mesmo situações mais conflituosas, mas de uma maneira tranquila e equilibrada. Mas para isso, ela precisa já ter feito um trabalho interior bem grande. Por quê? Porque a fala, ela sai carregada das nossas emoções. Então, as nossas emoções é que ditam qual é o padrão de comunicação que eu vou ter. Dizem, né? Isso é muito comum a gente ouvir falar, que num diálogo, quando uma das partes começa a se alterar, começa a gritar, começa a colocar de uma maneira raivosa, de uma maneira agressiva, já perdeu o equilíbrio total, então já não há mais diálogo ali. Há uma imposição, né? Há uma das partes completamente desequilibrada. Então, quando isso acontece, o que é o mais correto da gente fazer? É ficar quieto, é deixar o outro falar, deixar que o outro coloque toda aquela raiva, toda aquela revolta, né, para fora, e apenas observarmos. Por quê? Porque se nós revidarmos da mesma maneira, usando, né, a mesma frequência, vamos falar assim, né, o que vai acontecer? A discussão vai além e vai continuar e vai continuar. E muitas vezes, o que acontece? Terminou ali a discussão, cara a cara, né? As pessoas, cada um vai para o seu canto, mas no mental continua ainda aquele debate, continua ainda aquela troca de negatividade bem constante. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer quando nós estamos tentando ter um diálogo com uma pessoa e ela já está indo para esse caminho de perder completamente o equilíbrio e perder a razão, né? Então é isso que as pessoas comentam, que quando vem toda essa gritaria é porque a pessoa já perdeu a razão. E é verdade, porque quando o emocional toma conta dessa maneira, o racional não consegue se apresentar. Porque depois, racionalizando, né, a origem da discussão, a origem das brigas, muitas vezes se chega à conclusão que não valia a pena aquilo tudo, né? Porque o que é uma discussão? É uma perda de energia, é um desgaste muito grande, é uma geração de energia negativa que fica com a pessoa, né? Tem pessoas que numa discussão se desequilibram fisicamente, entram num estado de tremor interior, desorganiza todas as suas funções, acelera o coração, né? Então tem muitas coisas que acontecem, por quê? Porque a pessoa perdeu o racional nela, o emocional está totalmente desequilibrado e assumindo a frente. Então a nossa comunicação ela é essencial, né? Quando a gente não consegue falar de uma maneira como gostaria, mesmo em situações desse tipo, nós acabamos criando um conflito interior muito grande, porque começam aqueles questionamentos, mas por que eu falei aquilo, né?
Ou muitas vezes, por que que eu não consegui falar aquilo exatamente que eu queria? Eu não consegui me defender, eu não consegui colocar o meu ponto de vista. Se sentiu subjugada, se sentiu bloqueada diante da outra pessoa. Isso é muito comum. Então, o que que acontece? Quando o nosso chakra laríngeo, ele não está funcionando bem, ele tá com problemas, né? Nós temos muita dificuldade na nossa comunicação. Nós muitas vezes calamos diante de situações onde nós deveríamos ter um posicionamento, porque é importante a gente falar, né? Essa coisa de engolir sapo que todo mundo costuma falar, isso não é uma coisa boa, porque tudo aquilo que fica retido em algum momento vai ser exteriorizado. Seja através de um problema físico, seja através até mesmo da pessoa surtar, né? Vai chegando no limite dela, onde ela precisa colocar tudo aquilo para fora que ficou retido. Então, assim, tem problemas a nível físico que quando o nosso chakra laríngeo não está funcionando bem, começam a se apresentar com mais frequência. Então, assim, laringites, muita dor de garganta, problema na cervical, problema na tireoide, né? Vícios, inclusive, de que a pessoa não consegue colocar nada para fora, ela começa a colocar coisas para dentro. Então, vícios em relação à bebida, à droga, à alimentação excessiva, né? Então, assim, como ela não consegue colocar para fora, ela tenta suprir, né, aquela dificuldade dela, colocando coisas para dentro de si. O que também causa daí vários outros problemas, né? Se a gente for analisar só esse mesmo que eu citei por último, que é da alimentação excessiva, esse aí já desorganiza todo o corpo físico, né? Leva a outros tipos de doença, não só referentes ao chakra laríngeo. E também essa dificuldade, né? Ela está relacionada a alguns medos, principalmente o medo de se expressar. Então, muitas pessoas têm medo de fazer o seu posicionamento valer, porque tem medo de ser criticada, tem medo de ser rebatido, tem medo de não ter depois argumentos para continuar, né, sustentando o seu posicionamento, quando na verdade todos nós temos a liberdade de pensar diferente do outro, de agir diferente do outro, e nós temos também, né, o direito de colocar isso, né, e de sermos ouvidos também. Então, num diálogo onde um consegue, mesmo pensando de uma maneira diferente do outro, respeitar o posicionamento, ouvir aquele posicionamento, isso significa maturidade, isso significa equilíbrio emocional. Então, quando a gente consegue ter um diálogo harmonioso, mesmo as pessoas sendo completamente diferentes no pensar, no agir, no falar, isso é um progresso que nós estamos fazendo. Agora, num diálogo que inicia mais ou menos, né, tá tudo bem, estão ali conversando, basta um discordar, já pode terminar em briga. E muitas vezes acontece isso, né, até em coisas piores do que briga. Então, isso é importante a gente ter em mente. Nós precisamos, sim, colocar para fora tudo aquilo que está dentro do nosso pensar, o modo de nós agirmos, né? Então, ou seja, expressarmos exatamente aquilo que nós somos. Então, ninguém precisa falar o que o outro quer ouvir para ser aceito, né? Se a gente for aceito, ok, se não for, também tá bom. Então, podem ver que eu já citei vários problemas aqui emocionais decorrentes da falta de uma comunicação mais equilibrada. Então, o medo de ser julgado, né? O medo de ser criticado, é sempre o medo que aparece, né? O medo de não ser aceito, né? Muitas vezes o medo vem também por uma questão de submissão. A pessoa, ela já foi criada numa família onde ela não podia se posicionar já desde a infância. E isso também acontece. A gente sabe que os pais sempre oferecem aquilo que eles têm, então ninguém dá o que não tem. Então, muitas vezes na família há muitas limitações, né, em relação aos filhos. Então, nada pode, é como se aquela criança
exteriorizando o que ela pensa, estaria contrariando, né, a educação dos pais, e na verdade não é isso. É importante nós ouvirmos os nossos filhos desde pequenos e justamente através do que eles falam, nós irmos trabalhando e conversando a respeito, mas é importante eles exteriorizarem, porque se isso não acontece, quando chegar ali na fase da adolescência, eles vão ficar revoltados, eles vão ter uma série de problemas emocionais, eles não vão se sentir valorizados, eles vão se sentir rejeitados. É uma série de coisas que pode acontecer decorrente dessa falta de comunicação já desde a infância entre os pais e os filhos. Eu citei aqui algumas dificuldades que são bem comuns para todos nós, né? E a importância da gente tratar o nosso chakra laríngeo para que a gente consiga somar, vamos dizer assim, a nível, né, primeiro pessoal e depois na nossa sociedade, somar com aquele número de pessoas que já entenderam a importância de falarmos da maneira correta, porque quando a gente fala da maneira correta, a gente consegue se fazer ouvir, né, por uma, duas ou muitas pessoas. Agora, quando a gente já entra naquela fase de impor a nossa fala, de alterar a nossa voz, já não tem como a gente ser ouvido. Isso é uma incompatibilidade, porque não é assim que a gente vai conseguir fazer com que o outro entenda a nossa mensagem. Toda mensagem de voz que a gente quiser passar para alguém, ela deve ser pautada na harmonia, no equilíbrio, porque o som que sai, né, através da nossa voz, da nossa fala, ele sai carregado com a mensagem. Então, pode ser uma mensagem, às vezes, um pouco mais difícil, mas se eu colocar amor, se eu colocar paciência, se eu colocar compreensão naquilo que eu estou falando, por mais difícil que seja eu falar aquilo e por mais difícil que seja a pessoa ouvir, vai haver o entendimento, né? Então, a dica de hoje é: vamos pensar sobre o teor da nossa fala, né? Tudo aquilo que a gente está colocando para fora, que não tem mais como colocar de novo, né? A palavra não tem como engolir mais. E uma vez que a gente falou, fica lançado. E uma vez que tudo aquilo que a gente vivencia fica registrado e passa a fazer parte, né, do nosso patrimônio. Então, vamos começar a montar o nosso patrimônio com falas mais otimistas, mais positivas, e vamos ajudar a mudar toda essa energia, né, mais densa que acaba se instalando aí na nossa volta e no nosso planeta, justamente pela falta de comunicação. Um abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo.